Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, sejam inscritos, com comentários, compartilhamentos. Muito obrigada também aos membros que me ajudam todo mês a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Bom, a entrevista de hoje aborda temas como suicídio. E se você não estiver bem, se não estiver passando por um momento difícil, tá complicado, até de saúde mental, procure ajuda profissional. Prefira não assistir essa entrevista, que de certa maneira pode ser um alerta, um gatilho para você. Então, procure ajuda profissional, procure ajuda talvez de alguém próximo, um amigo, uma família. Fale, por favor, desabafe com alguém. Você não está sozinho. E se quiser, ligue no CVV no número 188. Bom, hoje eu converso com a Ângela, ela que vai contar um pouco da história dela também, mas principalmente da mãe dela, que é vítima de suicídio, assim como a avó materna. Ângela, seja muito bem-vinda aqui. Fiquei muito grata que você me enviou um e-mail para contar a sua história. Além de gratidão, é uma honra confiar a sua história aqui no canal, então muito obrigada. Eu quero começar do começo, né? Porque essa história até do suicídio começou com a sua avó materna. Até onde você sabe dessa parte? O que eu sei, né, que minha mãe contava, é que a mãe dela, quando ela tinha por volta de uns 6 para 7 anos, deixou ela na casa de uma tia, dizendo que voltava depois. E se passaram 2 dias, ela não voltou. Os irmãos da minha mãe foram procurar lá na Paraíba, né, na cidade de Pirituba, e aí encontraram ela queimada. E depois, né, ficaram sabendo que ela tinha comprado, né, o, o que ela ia usar para se queimar. E aí ela foi encontrada morta, né? Aí tudo indica que foi suicídio. Ela tinha, na época não se falava muito sobre isso. Minha mãe nasceu em 1950 e acho que ela tinha uma depressão, né? Hoje a gente entendendo sobre, a gente chega a pensar que foi uma depressão profunda. Ela casou com um homem mais velho e naquela época era muito complicada a vida, né? Então a história da minha mãe praticamente começou por aí. Ela tinha quantos anos quando a mãe dela faleceu? Ela ainda não tinha vocês, né? Ela era mais nova. Sim, ela tinha de 6 para 7 anos. Nossa, muito nova. E de certa maneira é um trauma que foi acumulando, né? Talvez ela não entendeu naquela época de suicídio, e mesmo se entendesse a perda de uma mãe, né? Nessa idade, dessa maneira, é muito difícil. E principalmente que você diz, naquela época não era tão falado, né? Então ela vai guardando tudo pra ela, né? Vai guardando e vai virando sintoma nela mesmo. E aí, quando você, de certa maneira, lembra da sua infância, como sua mãe era com você, com suas irmãs, que eu sei que você tem outras irmãs? Sim, é, a minha infância foi normal, né? Minha mãe não era uma mãe muito presente, porque ela precisava trabalhar muito para sustentar as filhas, né? Ela casou, um casamento não foi bem sucedido. A infância da minha mãe foi muito complicada. Ela ficou na casa dessa tia, né? E ela se sentiu muito abandonada, porque a mãe falou que voltava para buscar ela. Então ela se sentiu abandonada, né? Ela não entendeu o que aconteceu, cresceu com aquilo, trabalhou na casa dessa tia, depois não sei como ela conheceu alguém que conhecia meu pai e a família dele lá em Natal, foi trabalhar lá na casa da família do meu pai como empregada doméstica, com 13 anos, e, e aí depois, quando ela tinha seus 16 para 17, eles se envolveram, meu pai e ela, e eles casaram, acho que ela ia fazer 18 anos, e aí tiveram os filhos, né? No caso, eu e minha irmã Rejane. E aí, meu pai era alcoólatra, né? Infelizmente, também tinha todo um problema por trás emocional com meu pai também. Hoje a gente entende muito sobre isso, né? Que ninguém escolhe essas coisas, né? São consequências de uma infância, de uma vida que não foi entendida, não foi, enfim. E aí ele era alcoólatra, minha mãe se separou, criou as filhas sozinha, depois teve outra filha, a Mônica, com outra pessoa que também era alcoólatra, né? E aí minha mãe criou as filhas sozinha. Então, assim, o que eu lembro da minha infância não foi uma infância ruim,
né? Minha mãe não era muito presente, precisava trabalhar, não era uma mãe agressiva de bater, de espancar filho, mas era uma mãe que só tinha aquilo para dar, né? Que era o material, ela cuidava do material. O emocional, como ela não teve, ela também não tinha o que passar, né? E aí a gente foi crescendo assim, né? Minha mãe nessas condições de trazer toda um emocional que ela não cuidou. Na verdade, ela nem entendia muito bem o que se passava por dentro dela e cresceu com essa amargura e cresceu, né? Ela envelheceu amargurada, na verdade, Eu até amargurada. tinha entendido antes que a morte da sua avó foi pelos 16 e 17, mas foi 6 e 7, né? Então, muito mais nova. E 16 e 17 ali, ela teve vocês, e nossa, realmente a infância dela foi já sem a mãe, né? Adolescência já, claro que com a tia, né, ali ajudando, pelo que eu entendi. Depois ela começou trabalhando, já aos 13 anos, né? Uma vida muito difícil. E ela se envolveu, claro, com o pai de vocês, com outros traumas, né? O problema do alcoolismo. E o que que você lembra até da relação dos dois? Você lembra alguma coisa? Como é que foi pra você, até quando eles se separaram? Eu não tenho muita coisa para dizer, porque quando eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Bem Então, novinho. eu não lembro. Minha mãe falava algumas coisas, que eles brigavam muito, que meu pai, é, com o problema do alcoolismo, deixava de pagar os aluguéis e ela era despejada com o filho. Ela sempre teve muitos, assim, amigos, a minha mãe sempre fazia muita amizade, né? Então, as pessoas ajudavam ela, a gente ficava na casa dessas pessoas até ela se organizar. Enfim, ela preferiu se separar por conta disso, né? Porque ela só vivia nesse vai e vem de não saber o que ia ser da vida dela, porque ele não pagava os aluguéis e era despejada. Então eu não lembro, isso que ela fala, né? Aí eu não lembro porque eu só tinha 2 anos quando eles se separaram. Então eu não tenho muitas lembranças, não. E você depois manteve contato com seu pai quando já maior? Ou contato era pouco ou nada? Não, meu pai, ele casou novamente, né? Assim, aí depois ele foi, se mudou para Brasília, nós morávamos no Rio de Janeiro, então ficou muito mais complicado, né? E eu não tinha contato nenhum com ele, não, nenhum mesmo. Ele também não procurava. Assim que eles se separaram, ele continuou no Rio de Janeiro, a gente até se via, eu lembro, eu tenho assim uns reflexos assim muito longe, deu passando na casa dele com a minha irmã mais velha e a esposa dele, né, dando o almoço para mim na boca e tal. Poucas lembranças que eu tenho. Mas a partir daí, depois ele foi embora para Brasília e aí não tenho mais lembranças dele, não, nem contato, nada. Ele morreu, ele tinha 52 anos, Nossa. morreu É. novo. Angela, então, de certa maneira, sua mãe ali desempenhou um outro papel, né? Se tornou ali mãe solo, né? Ou ela conheceu alguém que se tornou essa figura até de padrasto para vocês? Como foi? Aí depois, quando eu tinha meus. Eu sou muito ruim de lembrar Não se de. preocupa. Né? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 6 para 7. Porque a minha irmã mais nova nasceu, a Mônica, e aí o pai dela se tornou nosso padrasto, né? O Manuel, gente muito boa, que na época, assim, não tenho o que reclamar dele, mas também, infelizmente, ele é alcoólatra e quando consumia bebida se transformava em uma outra pessoa, não com a gente, mas com a minha mãe, né? E também teve brigas, aí eu lembro, né, perfeitamente das brigas e tal. E aí também minha mãe preferiu se separar, né? E aí continuou sendo uma mãe solo. Ela sempre foi, na verdade, né? Ela, por mais que ela tenha ficado com o Manuel, não lembro muito tempo, quanto tempo ela ficou, mas o pai da Mônica, mas foi pouco tempo, então minha mãe continuou criando a gente sozinha. E até dessa criação dela, você lembra até de momentos marcantes, aniversários que ela fazia para vocês de maneira simples, mas como era o Natal, como era a vida de vocês? Olha, minha mãe, sempre foi uma pessoa que sempre se preocupou em dar o melhor do material, né? A gente era pobre, mas nunca faltou nada assim essencial para viver, né?
A minha mãe se preocupava muito com a alimentação, ela era muito preocupada com isso, então a gente tinha sempre um biscoito, uma fruta, uma farinha láctea, sempre tinha alguma coisa, com toda dificuldade, ela nunca deixou faltar. E aniversário, essas coisas, a gente nunca foi muito chegada, ela nunca fez grandes festas, a gente nunca teve, não me lembro. Eu lembro, assim, dela sempre procurar comprar uma roupa, um sapato, e quando a gente fazia as festas de Natal, né, quando a gente comemorava, era coisa de família mesmo, ali, de vizinho, um ia na casa do outro, aí comia um pastel. O negócio, minha mãe sempre não foi muito ligada nessas coisas, não, nunca, nunca. E a gente cresceu com isso também, né? Não tem muita festa, muita coisa, não. Era bem simples mesmo a nossa situação em relação ao aniversário e Natal. Mas o que me marca na minha mãe é que ela era muito preocupada com a alimentação, sabe? Com saúde, né? Com a saúde, e se preocupar muito com isso. Ela sempre foi assim. E essa preocupação você via que é coisa de mãe, né? Ou até um certo exagero de alguma coisa, talvez até de trauma, né? Não demonstrado. O que que você percebia? Hoje a gente vê com outros olhos, né? Eu acho que era exagerado, que depois ficou até pior com os netos. É, eu lembro que ela falava muito que quando a mãe dela abandonou ela, eu não lembro se ela só comia comida com açúcar em cima e a mãe dava isso para ela, ou se só depois que a mãe morreu ela começou a fazer isso. Então ela falou que ela precisava de açúcar por cima da comida e a tia não colocava. Então ela não comia. Então ela só de vez em quando pegava um pouquinho de açúcar e bebia com água. Então ela não comia. Ela passou, eu não sei como foi a infância dela depois disso, mas eu sei que ela falava isso, que ela tinha dificuldade de comer depois que a mãe morreu. Então, isso pode ser também, né, um tipo de trauma, né, que ela começou a ficar muito preocupada com comida. Era tão preocupante que ela brigava com a gente, depois que a gente teve os nossos filhos, sobre alimentação. Você não trata essa menina direito, tem que comer isso, isso, aquilo, essa menina vai ficar doente, mas era brigas mesmo, sabe? E tinha que ter, era horário para aquilo, era o café da manhã com aquilo, o almoço tinha que ter aquilo, aquilo, uma salada, um suco, uma sobremesa, e tinha o lanche da tarde, tinha a janta, era muito, assim, era excessivo. Eu acho que por ali, por trás, tinha alguma coisa não resolvida, né? Que ela não resolveu e era uma maneira dela botar isso para fora. E você até contou um pouquinho no começo, do que você sabia da sua avó materna, né? Pelo que sua mãe dizia. Ela chegava a relatar, até de certa maneira, com alguma carga emocional para você, ou era sempre mais distante, assim, sobre a história? Olha, no começo, assim, que eu comecei a me entender, né? Como a gente fala como gente, né? Quando a gente é criança, a gente não se liga muito nas coisas. Ela tinha, não era raiva da mãe, era rancor, assim, porque a mãe abandonou, porque a mãe foi fraca, que ela foi covarde, né? Aí, com o passar dos anos, ela falava alguma coisa ou outra, e falava que, eu entendo a minha mãe, né? Ela passou por muita coisa e tal, mas eu não sei se esse entendo a minha mãe foi interno, se foi só da boca para fora, e por dentro ela continuava com aquele rancor, com aquela raiva, ela não se sentia amada porque a mãe abandonou, ela falava, por que que ela não ficou por mim? Por que que ela não lutou? Entendeu? Ela não pensou em mim, enfim. Então, eu não sei se esse eu entendo a minha mãe era só da boca para fora ou se realmente ela internalizou isso e perdoou a mãe. Ela era filha única? Não, ela tinha, eu acho que três ou quatro irmãos que se perderam na vida, né? Tipo assim, ela passou 30, 40 anos, não tinha mais contato com ninguém, depois dos 10 anos, né, que ela foi morar com a tia, depois com os 13 ela ficou com a tia até os 13 e aí foi morar lá na casa do meu pai em Natal, depois casou, então perdeu total, porque não tinha telefone, né, e-mail, essas coisas, né, minha mãe era muito pobre, então assim, se perderam. E aí teve um ano, depois já eu já tinha filho, minhas irmãs já tinham filho, que a gente tentou não sei se foi pelo Orkut ou foi pelo Facebook, numa comunidade lá da Paraíba,
contar a história da minha mãe, o nome da mãe, o nome do pai, tudo direitinho que aconteceu com a família, como a mãe morreu, numa comunidade lá da Paraíba, contar a história dela. E aí alguém conhecia a família dela lá na Paraíba. Eu conheço essa história, é fulano de tal. E resumindo, trocaram o telefone, a gente trocou telefone, isso foi a minha irmã mais velha que fez. Trocou o telefone e tal. Acabou que encontrou a família da minha mãe, que era o sonho dela rever os irmãos. Tinha um morando no Rio de Janeiro, em Niterói, que era o tio Manu, e tinha os outros que ainda estavam na Paraíba. E aí se reencontraram. E minha mãe fez a viagem para Paraíba, minha irmã levou ela lá, e ela reencontrou todo mundo, e foi aquela festa, que era o sonho dela ver os irmãos. A gente tinha mais de 40 anos, sei lá, 50, né? Que ela não via a família. E foi assim uma coisa que para ela foi muito importante voltar novamente na cidade e rever os irmãos e a família, que já estava gigantesca, já tinha sobrinhos, já tinha sobrinho neto, e foi muito emocionante. E Ângela, eu até te pergunto, porque moravam vocês três, né? As mulheres da casa. E aí sua irmã foi ficando mais velha, saiu de casa. Você que saiu com que idade? Eu acredito que a sua mãe, em aquele momento, vai se esvaziando também, né? Vai sentindo o filho pro mundo, né? Por mais que crie pro mundo, sente um vazio. Como é que foi esse momento? Até com que idade você ficou com ela? Você viu a sua irmã saindo, depois ficando só com ela. Foi. A minha irmã mais velha engravidou, aí teve o neném lá, né, com a gente. Depois, uma tia nossa ajudou ela, arrumou um emprego para ela muito bom, e ela foi com a filha e morar lá com essa tia, né? Essa tia ajudou ela, enfim. E aí ficou eu, minha mãe e minha irmã mais nova. E aí eu também casei, né, entre aspas, porque eu juntei com o pai da minha filha mais velha, eu tinha 16 anos. E aí eu fiquei grávida da minha filha, tive ela com 17, aí também saí de casa. Fiquei pouco tempo, né? Que a minha irmã, eu tinha 13 anos quando a minha irmã engravidou, eu com 16 para 17 saí 3 anos que eu fiquei ali com a minha mãe, né? Sozinha, eu, ela e minha irmã. E aí eu também saí. E aí ficou minha irmã mais nova e a minha mãe, né? Essa irmã mais nova é do Manuel, ou é já... Ah, do É, Manuel. é de Aham. outro pai. Eu e Rejane somos do João, né? Que é o de Natal, que ela foi morar na casa dele, trabalhar de empregada doméstica. E a Mônica é do Manuel. E a Mônica então ficou com ela. E até quanto tempo ela ficou? A Mônica praticamente a vida toda, porque a Mônica casou, teve um filho, né? Foi morar com o rapaz, mas não deu certo, voltou para casa dela de novo. E ali ficou com ela até praticamente perto da morte. Sempre moravam juntos, se separavam por pouco tempo, voltavam novamente. E aí sempre ficaram juntos. E ela ficou mais com a Mônica, a caçula. E nessa esvaziamento da casa, digo, você foi percebendo alguma mudança até de comportamento na sua mãe? Quando você percebeu que talvez, além daquele cuidado de mãe que ela dava, mas agora as filhas precisavam cuidar dela? Então, a minha mãe, quando ela sempre foi uma pessoa muito nervosa, né? E hoje é interessante a gente analisar, porque a gente entende tudo, né? Hoje eu entendo tudo, cada coisa que minha mãe fazia, atitude que tomava, hoje eu entendo, né? E a gente na época não entendia. Então, minha mãe era muito nervosa, muito ignorante, não era uma mãe de bater, não me lembro acho que eu tomei uma surra dela só. Mas era uma mãe que ela, com as palavras, ela fazia você sentir dor na alma, sabe? Ela era bem ríspida, mas ela, na verdade, hoje eu entendo que ela queria que a gente crescesse, do jeito dela, mas ela queria que a gente estivesse pronto para a vida, que a vida ia também dar muito, ia derrubar muito a gente, enfim. Então ela tinha esse jeitão, sabe, de sargentão, bem, né? A vida lapidou ela dessa maneira, né? Ela só tinha isso para entregar para gente. E aí teve uma época que ela começou a mostrar. Quando ela tinha uns 30 anos, ela já tomava um remédio, o nome era Quiatrium. Esse remédio a gente sabe que ele é ansiolítico, né? Só que a gente não entendia, eu nem passava na Mas, cabeça. mas foi passada por clínico geral, não psiquiatra, no caso.
Aí eu não lembro. Eu não lembro quem foi que passou para ela, mas nessa época, Não. quando ela era jovem, 35 anos, ela tomava essa medicação. Foi até a minha irmã que me lembrou que eu não lembrava disso. Que a Mônica que conviveu mais com ela, né? E aí, quando ela fez mais ou menos quando a minha filha tinha 1 ano, a Gabi, ela devia ter seus 51, 52, mais ou menos, ela teve uma crise muito grande e começou a alucinar, ver coisas e ver os Cavaleiros do Apocalipse, falava que estava rodando a casa dela, enfim, alucinar, parou de comer. Nisso ela já morava sozinha, porque a Mônica ficou um tempo fora, né, casada. Foi nessa época. Eu tinha minha casa com as minhas filhas, morava do lado da casa delas, no segundo andar de uma casa. Só que eu trabalhava dia e noite também para sustentar minhas filhas, que é todo um processo. E aí ela morava sozinha e a Mônica morava na casa dela, mas num bairro próximo, e a minha irmã mais velha morava no centro do Rio de Janeiro. Nós morávamos na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E aí minha mãe começou a alucinar, ir na minha casa pedir café. Aí eu falava para a menina que cuidava das minhas filhas, não dá café, que o café deixa ela acelerada, que ela queria beber café o dia inteiro. Dá comida. E aí ela não queria comer, começou a emagrecer, ficou muito mal, ela começou a andar de camisola na rua. E aí foi a hora que as minhas irmãs viu que precisava intervir, porque eu não tinha condições, eu chegava, saía de madrugada de casa e só chegava à noite. Então eu não via minha mãe, eu ficava sabendo o que aconteceu pela menina que cuidava das minhas filhas. E aí, é, a minha irmã mais velha veio, junto com a minha irmã mais nova, e internaram ela, né? E ali ela teve o diagnóstico de esquizofrenia, que hoje a gente contesta um pouco isso aí por conta de saber que o esquizofrênico começa cedo, né? As crises, tudo, e ele alucina o tempo inteiro. E minha mãe não, minha mãe tinha episódios, sabe? Então a gente até hoje não sabe exatamente o que ela tinha, mas ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí ela fez tratamento, ficou internada e tal, tal, tal. Aí perguntamos se ela estava bem, se ela queria sair. Ela falou, não, vou ficar mais um pouco. Eu não lembro exatamente quanto tempo levou essa internação, porque eu trabalhava, eu fui visitar ela uma única vez. E aí ela saiu e ficou bem, tomando toda a medicação ali certinho, várias medicações, ficou bem, engordou novamente, voltou à vida normal. Só que a minha mãe era muito teimosa. Quando ela estava bem, muito bem, ela falava que não precisava mais dos remédios. Foi a vida inteira assim, ela parava por conta própria. Ela Não. nunca recebeu alta, ela nunca recebeu alta. E parava por conta própria. Isso vai piorando, né? E sim, e quando volta a tomar o remédio, já não é mais a mesma coisa. Tem que ir no médico de novo. E você sabe como é que é? A gente, com uma situação financeira bem restrita, fica difícil de ficar indo no médico o tempo todo. Então, ela voltava a tomar aquele medicamento que parou, entendeu? Naquela mesma dose que já não ia mais fazer efeito. E aí virava uma bola de neve aquilo ali. E aí ela sempre foi assim, muito teimosa. Ela desenvolveu diabetes, parava de tomar o remédio de diabetes, ia para o hospital com a diabetes altíssima, 600, alucinando, em tempo de morrer. Era muito complicado lidar com ela por conta disso. Ela ficava um tempo muito bem ali, tomando todos os remédios. Daqui a pouco ela falava, ah, eu vou parar. E a gente falava, mãe, não faz isso. Ela, não, eu não preciso mais de remédio, não, já tô boa. Ih, aí parava. Pô, tinha que voltar. Então, eu acho que nessa vai e volta de remédio, ela ficou internada, acho que mais 2 vezes. E aí, depois ela ficou meio que embotada, ela ficou meio que mecânica, assim, ela ficava dura, andava igual um robô, porque os remédios deixavam ela assim. E a minha mãe sempre foi muito ativa, sempre trabalhou, fazia horta, vendia para as outras pessoas coisa da horta lá perto da casa dela, porque ela gostava de mexer com a terra. Ela mesma construiu a casa dela, levantou muro, colocou piso. Ela sempre foi assim, uma coisa que eu tenho assim muito na minha mente, quando eu era criança, eu ia dormir, né? Acordava de madrugada, olhava para a cama, minha mãe não estava. Aí ia procurar ela, estava ela lá fora no quintal, encanando a água da rua para a gente ter água na torneira, água no chuveiro, que a gente tomava banho de cuia, né? Lavava a louça com cuia. E aí ela estava lá encanando a água, puxando a água da rua, que antigamente era tudo muito difícil.
não tinha saneamento básico, não tinha água. Ela ia lá na rua, cavava a rua. Então eu lembro disso. Então minha mãe sempre foi muito ativa. E esses remédios fizeram com que ela ficasse assim, mecânica, ficava igual um robô. Aí não tinha mais ânimo para nada, só comia e dormia. E assim foi indo a vida da minha mãe, né? E ela fez tratamento apenas com remédios ou também, de certa maneira, foi em psicólogo? Ou talvez ela nem cogitasse também. Ela era uma pessoa muito razão. Ela achava que esse negócio de terapia, que isso aí era besteira. Besteira para o profissional ganhar dinheiro. Isso é besteira para arrancar dinheiro da gente. Ela nunca aceitou muito bem, não, né? E aí, depois de várias coisas que aconteceu na minha vida, nada das minhas irmãs, né, porque não dá para contar tudo aqui, que é muita coisa, aí eu resolvi, né, vir para morar em outro estado. Saí do Rio de Janeiro e vim morar em Minas. E a minha mãe já estava assim, bem, né? Aparentemente bem, muito bem mesmo, já não estava mais mecânica, não estava robotizada, já estava voltado ao normal, tinha parado de tomar alguns remédios, tinha ficado com outros. E beleza, eu vim para Minas e ela resolveu vir também. Eu pensei que ela fosse ficar no Rio, né? Ela tinha uma casa própria lá no Rio. E aqui em Minas ela ia morar de aluguel. Aí eu vim, ela falou, eu vou vir também, porque a cidade é menor, menos violência. Eu nem acreditei quando ela falou. E nisso a minha irmã mais nova estava morando com ela. E aí eu vim para a cidade de Manhumirim, na região da Mata, né, de Minas Gerais, e ela veio também. Aí foi aqui que tudo começou a piorar, porque teve a pandemia, né? Logo em seguida que ela veio, teve a pandemia. Eu cheguei aqui em janeiro de 2019. Ela veio em março, se eu não me engano. E a pandemia estourou em março ou abril de 2020. Ela já estava com quantos anos por aí? Olha, 70, E de certa 70. maneira, até no lugar que ela estava, né, no Rio de Janeiro, ela já tinha os amigos dela, já tinha a vida social, e aí quando muda de cidade, por mais que acredite que seja, né, mais natureza, enfim, ela perde muitas coisas também, né? Perde a parte social, e aí vem a pandemia, só tem, digamos, você perto. E também para você, de certa maneira, foi difícil, né? Como é que foi quando começou essa fase mais difícil dela? Então, a minha mãe, ela era uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas a entender um pouco mais da Bíblia. Ela saía para dar estudo, ela conversava muito, ela tinha muitas amizades. E quando a gente precisou ficar dentro de casa, ela era muito teimosa, né? Para muitas coisas. Ela falava, não precisa, não. Eu falei, mãe, precisa, a senhora já está de idade, a senhora tem diabetes, a senhora pode ter um problema muito sério, pode ficar doente. Aí ela ficava aqui forçada dentro de casa, porque primeiro que ninguém atendia ela queria, ela até ia, mas as pessoas não abriam a porta, né? As pessoas que ela conheceu aqui na cidade, porque não podia estar junto. E aí ela ficava muito presa. Aí ela começou a ter acesso à internet, que ela não tinha, sabia mexer muito, e começou a mexer no WhatsApp e começou a conversar ali com as pessoas que ela conhecia no Rio de Janeiro, né, os amigos dela do Rio de Janeiro, trocar ideia pelo WhatsApp, então ela ficou muito ali no telefone, muito ali. E aí começou a parar de tomar os remédios novamente, né? E começou também a alucinar, batia na minha casa muito cedo, me chamava, eu falava, mãe, o que é? Às vezes ela me acordava com um susto, que ela gritava, né? Aí começava a falar coisa com coisa, aí, mãe, olha, o negócio não tá bom, vamos no médico de novo. Aí minha irmã também me ajudava com isso, que a minha irmã também veio com ela, né? Mas nessa época que o negócio ficou ruim, a minha irmã já estava morando numa casa separada dela. E aí ela ficou sozinha mesmo, sozinha dentro da casa. E eu morava em frente à casa dela. Ela ia lá, assim, de 15 minutos, de meia hora, e me gritava. Eu não conseguia fazer mais nada, e minha mãe ficava. Você falava coisa com coisa, coisa que não tinha nada a ver. Aí eu, tá bom, mãe, tá certo, tá bom. Ficava só, né, concordando com ela para não ter discussão. E aí chegou uma hora que eu falei, não, o negócio não tá bom, eu tenho que ir com ela no psiquiatra. Aí fui aqui
na cidade. E aí eles me encarregaram de dar o remédio para ela na hora, porque ela falava que tomava e não tomava, nem o do diabetes. E ela estava ficando muito mal. Estava começando a parar de comer também, não fazia mais nada. E aí eu comecei a dar o remédio para ela. E depois ela falou: Não, minha filha, agora eu vou tomar, pode deixar que eu vou tomar. Aí eu: Não, não, não precisa, eu vou tomar. E ficou nesse: tomava, não tomava, eu dava, ela tomava, depois ela parava, enfim. E aí ficou bem complicada a situação, muito complicada. E nesse complicada, você foi percebendo, ou de certa maneira, ela teve alguma tentativa que você conhece? Então, quando eu cheguei no meu limite, isso foi em 2021, né? Perto já do acontecido. Eu falei com a menina do CAPS que eu estava tão sobrecarregada que eu ia surtar. Eu não estava conseguindo, tinha medo da minha mãe chegar no portão, porque era o tempo todo, o tempo inteiro me gritando e eu ficava assustada dentro de casa. Aí eu falei, eu preciso sair um pouco. Aí a menina do CAPS falou, realmente, quem cuida de um doente mental precisa se cuidar, senão fica também, né? E aí eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, ver meus amigos, e ia ficar. Ela morava num quintal onde tinha uma outra família. E ela morava nesse quintal com outra família, no quintal, né? Ela tinha a casa dela, tinha outra casa. E a minha filha ia ficar também, a mais nova, a Gabriela, que morava comigo, que foi a única que ficou, que a Tainá ficou no Rio de Janeiro, que ela já era casada. A Tainara casou e foi embora também. E a Gabi ficou comigo. Só que a Gabi trabalhava, né? O dia todo. Aí eu falei, Gabi, eu vou viajar, sua avó tá bem, né? Ela estava aparentemente bem, voltado a tomar os remédios, e eu vou viajar. Sendo que, o que que acontece? A gente esperava que a minha mãe morresse de qualquer coisa. Da diabetes ter ficado alta, do coração, qualquer coisa. Minha mãe amava a vida. Tipo assim, ela lutava. Quando a gente ficava desanimada, minha irmã, outra a Mônica, também tinha depressão, ela buscava a melhora para a Mônica e ajudava a Mônica, incentivava a Mônica, era até meio que grosseira, né? Falava, vambora, levanta, isso aí é preguiça, que não sei o quê. Então, assim, minha mãe nunca falou sobre desistir da vida, nunca deu os sinais, pelo menos até o momento a gente não tinha visto nada, e por ela falar da mãe ter feito isso nunca passou pela nossa cabeça. Nunca, nunca, absolutamente nunca. Só que de uns tempos, né, até chegar assim uns 5 meses, 6 meses, ela ficou falando umas coisas que hoje, né, depois do acontecido, eu vi que eram sinais. Eram sinais que eu não identifiquei, que de maneira nenhuma passou pela minha cabeça, mas eram sinais claros, que fica até de alerta a isso, que os sinais sempre são dados. Ou a gente ignora ou a gente não entende. Quais Ela sinais falava, ela dava? ela falava assim para mim, minha filha, ia lá em casa, falava isso antes de eu viajar, né? Ô, minha filha, se eu morrer, você fica pra Tati? Tati é a cachorrinha dela, que tá comigo aqui até hoje. Né? Você tem três, né? Tem a Chuchu, a JJ e tem a Tati que tá lá em cima junto com o Ravi. Aí ela falava assim, minha filha, se eu morrer, você fica com a Tati? Aí eu falava assim, Ih, mãe, não vou ficar com cachorro de ninguém. A senhora pode ficar viva, pode se tratando de se cuidar, que a senhora vai viver muito ainda. Não vou ficar com cachorro. Aí ela ia embora. Daqui a pouco ela voltava de novo, né? Outro dia, outra situação. Minha filha, se eu morrer, você fica com a Tati? Cuida da Tati para mim, minha filha. Aí eu fiquei cansada desse assunto e falei, tá bom, mãe. Se a senhora morrer, eu fico com a Tati. Tá bom, para acabar o assunto, né? Ela queria alguém para cuidar da cachorra dela. Mas eu achava que isso era coisa da cabeça dela, ela achava que ia morrer mesmo, que estava doente, né? Como ela já estava começando a alucinar também. E aí eu não levei isso em consideração. E assim, antes dela fazer isso, também um tempinho antes, ela falava assim: Eu vou fazer uma coisa. Muito triste, ela falava assim, né? Ela baixava a cabeça e falava: Eu vou fazer uma coisa que Deus não vai me perdoar. Gente.
Só quem passou por isso sabe. E quem conhece a pessoa que era minha mãe, nunca a gente ia imaginar. Mas isso é bom eu falar, porque é para as pessoas ficarem atentas. Porque a pessoa ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor dela, essa dor emocional que ela carrega, que a minha mãe carregava desde a infância, a gente não sabe nem o que aconteceu quando ela estava na barriga da mãe. Então, isso tudo influencia. Se não é cuidado, se não é visto, se não é resolvido, isso vira uma bola de neve, porque os outros problemas que a vida vai trazer vai pesar. Então, é importante procurar ajuda, resolver as questões, resolver os problemas. E aí, a minha mãe falava: eu vou fazer alguma coisa que Deus não vai me perdoar. Ó, zero. Aí eu, ih, mãe, para de bobeira. É porque a gente acha que tá alucinando, tá falando, não tá falando coisa com coisa. Aí eu falava, mãe, Deus é misericordioso, ele perdoa tudo. E não pensava em nada, só deixava ela falar, sabe? Eu não pensava profundamente o que aquelas palavras significavam. Aí eu, tá, mãe, Deus é misericordioso, ele perdoa quase tudo, mãe. Perdoa tudo. E sempre conversava com ela. E esse assunto sempre da Tati, quem vai ficar com a Tati, quem vai cuidar da Tati, e que ia fazer algo que Deus não ia perdoar. Esses foram os sinais. Mais nada. E aí, eu quis, na verdade, mais nada não, né? Que era o suficiente para eu ter me ligado, só que zero. E aí, eu viajei num dia, foi em março, acho que no começo de março, acho que dia 3 se eu não me engano, de 2021. E aí, fiquei lá com as minhas amigas, curti, fiz várias coisas e sempre conversando com a minha filha Gabriela. Gabi, viu sua avó? Vi. Gabi, viu sua avó? Vi. Fui lá na minha avó hoje, tomei café com ela, não sei o que e tal. Beleza. Quando foi no dia 9 de março, foi numa quarta-feira, 9 de março, a minha vizinha que morava em cima da minha casa, me ligou pelo WhatsApp, falou: Ô, Ângela, você tem notícia da sua mãe? E aí eu falei assim: não, não falo com ela, não tenho falado com ela, mas a Gabi tem. É porque sua mãe sai todo dia para passear com a cachorra. Já tem 2 dias, no caso, eu não vi ontem e não vi hoje. Isso já era à noite do dia 9 de março de 2021. E aí eu peguei, mandei mensagem para Gabriela e falei: Gabi, você viu a sua avó hoje? Aí ela falou: mãe, não vi. Eu cheguei do trabalho agora, estou tomando banho, vou tomar um banho. E quando eu acabar de tomar o banho, eu vou lá ver como é que ela tá. Eu falei: vai sim, porque a vizinha falou que não viu ela. E falou que a Tati está para dentro e para fora no quintal, porque o portão era de grade, dava para ver o que estava acontecendo no quintal. Falou que a cachorra ia lá dentro da casa e voltava, ia e voltava. Eu falei: vai lá, porque ela pode ter passado mal, porque a diabetes dela pode estar muito alta, pode ter caído lá dentro. Vai lá, ela tá bom, mãe. Aí ela foi, tomou banho e foi lá. Só que o portão estava trancado. E a pessoa que morava no mesmo quintal tinha viajado, então ela estava no quintal sozinha. E aí, como o senhorio dela morava em cima, minha filha foi lá e pediu para ele abrir o portão. Aí ele abriu o portão, a cachorra foi, acompanhou a Gabriela até dentro da casa. Ela estava com uma amiga, a Gabriela estava com uma amiga, foi lá olhar, ela entrou, saiu, não viu nada, viu a porta aberta, mas a casa vazia. E aí, beleza. Aí daqui a pouco, aí eu tô esperando a resposta e tal. Aí Gabriela vai e me liga, não lembro mais ou menos o horário, não sei se era 8 da noite, não lembro. Eu não lembro o horário. Sei que era à noite. Ela falou, estava chorando, desesperada. Mãe, minha avó tá morta. Aí, automaticamente, aquilo para mim foi tipo assim: ah, não, ela não tá morta, ela tá caída, a diabetes tá alta, ela só tá desmaiada. Isso veio exatamente assim na minha cabeça. Eu falei: Gabi, ela não tá morta, minha filha. Vê se ela tá respirando e chama o médico, chama alguém, um vizinho, para levar ela, porque ela não morreu, ela pode estar passando mal. E aí a Gabi falou: não, mãe, ela se matou. Eu não tinha visto, porque a porta do quarto estava para a parede assim, né? A porta abria para assim, ela estava atrás da porta. E a Gabi olhou a cama, olhou o sofá, olhou a casa e não tinha nada. Só que ela insistiu, ela voltou, aí viu os pés dela. Eu, longe no Rio de Janeiro, não sabia o que fazer, só preocupada com a Gabriela. Naquele momento, só estava preocupada com a Gabriela, a neta dela, que ela amava tanto, que ela
Elas eram muito apegadas, muito mesmo. E aí, estava com as minhas amigas, eu não sabia o que fazer. Estava na época da pandemia ainda, só tinha um ônibus aqui para a cidade, e esse ônibus sairia na quinta, meio-dia. Mas não daria tempo de chegar, porque eles queriam, né? Depois de todo o processo, eu conversei com amigos aqui da cidade, pedi para eles acolherem a Gabriela e chamarem a polícia, enfim. Aí resolveram lá, né, depois de muita conversa, muito acontecido, que iam enterrar ela na quinta-feira. E não ia dar tempo de eu chegar, porque o ônibus são 8 horas do Rio de Janeiro para cá. E se ele saísse meio-dia, ele só ia chegar, né, depois de 5 horas da tarde. E aí eu fiquei naquele processo, e vem embora, o que é que eu faço? Eu tenho que enterrar minha mãe, tenho que enterrar minha mãe. Até então a ficha não tinha caído. Eu só estava preocupada com a Gabriela e sair da. Ah, minha mãe morreu, tem que enterrar. E aí o ônibus que eu peguei um ônibus mais cedo, bem cedinho, para soltar numa cidade vizinha e um amigo ir me buscar lá de carro. Aí o ônibus quebra, o ônibus quebrou, eu não consegui terminar a viagem, soltei no meio do caminho, peguei um táxi, que ficou um absurdo de caro. Aí cheguei a uma cidade onde a minha filha estava, que é caminho daqui. Aí o marido dela estava me esperando e a gente veio para a cidade. Enfim, chegamos em cima da hora de enterrar, 5 da tarde do dia 10 numa quinta-feira. Enterramos, para mim eu estava normal. Eu só estava preocupada com minha irmã e minha filha, a Gabriela. E aí depois de mais ou menos uns 15 dias é que a ficha foi caindo e o desespero bateu e aí começaram as perguntas. Aí eu comecei a surtar dentro de casa e o luto do suicídio é muito diferente do luto de uma morte natural, porque você nunca vai ter as respostas do porquê eu poderia ter sido feito diferente, o que que eu podia ter feito, por que que eu não fiquei, por que que eu não vi os sinais que estavam tão claros, por que que eu não dei mais beijo nela, por que que eu não fui mais amorosa, por que que eu não compreendi mais. Então são coisas que se a gente não cuida, a gente também acumula e não resolve. Então eu fiquei muito mal, muito, muito, muito mal, e Gabriela também. Procuramos ajuda psicológica, fizemos terapia. Outras filhas, a minha outra filha também, né? Que também tinha, né? Ideia suicida também. A família é bem complicada, sabe? A família da minha mãe, assim, a gente tem esse histórico, né? Na minha casa também, a minha filha do meio também teve ideia suicida. E o que ficou de lição para mim nisso tudo, depois eu fiz terapia, conversei, entendi muita coisa, é que a gente não tem culpa, ninguém tem culpa. Às vezes a pessoa, ela carrega essa vontade, esse desejo de não viver mais por muito tempo, por muitos anos. E a minha mãe carregou, tenho certeza que aí a gente vem, né? Aí vem uma novela, a gente começa a ver as coisas lá de trás, e a gente vê que ela vivia para acabar de criar a gente, mas ela não queria mais viver há muito tempo. Só que ela foi muito forte. Ela não queria fazer a mesma coisa que a mãe dela fez, só que ela chegou uma época que ela não aguentou, porque ela não resolveu as coisas dentro dela. E ninguém tem culpa. Vai ter coisas que a gente nunca vai ter a resposta, a gente tem que aceitar isso, porque a aceitação, ela te liberta. Se você não aceita, ela te aprisiona, fica preso naquilo ali. Então, aceitar o fato de que você não vai ter todas as respostas e que você não podia fazer nada, porque eu poderia até ter ficado, eu poderia até não ter viajado, ela poderia ter ficado viva por um tempo. Porque quando a pessoa resolve, se ela não resolve dentro dela mudar aquilo ali, nada fora vai resolver. Então, eu acho que o importante é procurar ajuda as pessoas que têm esse desejo, porque a vida é muito boa. A vida é difícil, é,
mas estar viva é muito bom. Então, a pessoa que pensa em morrer, que ela não quer se matar, ela quer morrer. Só que ela chega num auge, num desespero tão grande que ela fala: ah, já que eu não morri, eu vou fazer. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que quando a gente tem uma dor, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser transformada em uma ponte para poder você atravessar aquilo ali. Porque uma dor negada, ela é uma prisão. E qual é o ser humano que aguenta viver numa prisão? Então a gente tem que reconhecer que precisa de ajuda. Tomar remédio se for necessário. Foi meu caso, né? Na época que minha mãe morreu, eu também era super assim com remédio controlado. Eu procurei toda ajuda possível. Procurei ajuda física, fiz exercício, da alimentação, eu melhorei minha alimentação, as amizades, os livros que eu li. Tem os livros do Carpinejar que são maravilhosos sobre luto, que eu indico para quem precisa, para quem tá vivendo nessa luta de passar pelo luto do suicídio, que é totalmente diferente de qualquer luto. A pessoa que passa por isso na família, ela tem mais probabilidade de se suicidar também. É uma coisa muito louca isso. É, então, eu acho que a pessoa que passa por isso, ela não joga para baixo do tapete, não, gente. Sabe? Bota para fora, conversa, procura ajuda, toma o remédio se for necessário por um tempo, se alimenta bem, dorme bem, não, não somatiza isso, não guarda, não bota para debaixo do tapete. Ah, morreu, isso acontece, todo mundo está sofrendo. Não faz isso. Porque isso não ajuda em nada. Foi isso que minha mãe fez a vida inteira. Botou tudo por debaixo do tapete. Tudo, tudo. Minha mãe nunca falou de emoção dela, tudo para ela estava bom, é porque vocês são fracas, vocês não aguentam nada. Tudo dela foi para debaixo do tapete e culminou nisso daí. E minha mãe pensava muito, pensava. Minha mãe era de pensar, tudo ela queria resposta, tudo ela queria ali no preto, no branco. E pessoas assim é muito difícil de lidar, né? Então as pessoas acabam se afastando, porque questiona tudo, tudo da pessoa está errado, só o dela está certo. Então, hoje eu entendo que minha mãe era uma pessoa que ela queria silenciar a dor dela, ela queria silenciar. E ela fazia todo esse barulho em volta das pessoas e para poder silenciar a dor dela. E quando ela precisou ser silenciada por conta da pandemia, que ela não tinha mais para quem falar, com quem falar, onde está, sair de casa de manhã, voltar de tarde. Aí foi quando ela precisou olhar para dentro. E aí já era tarde demais, porque tinha muita lama, tinha muita coisa que não foi resolvida. E aí ela foi sugada por essa lama, infelizmente. Angela, como é que tá sua filha? Olha, hoje a Gabriela. Assim, ô Milena, eu vou falar uma coisa para você. Existe duas Ângela. Existe a Ângela antes da morte da minha mãe e existe a Ângela depois. Eu não sei se as pessoas que vão escutar isso vão me entender, mas a morte da minha mãe por suicídio me fez uma pessoa melhor. Porque se minha mãe tivesse morrido de qualquer outra coisa, de diabetes, de coração, era uma morte que não ia fazer eu olhar para dentro, olhar para a dor do outro. Mas a morte da minha mãe por suicídio me levantou questões muito profundas. Eu tive no deserto por muito tempo sozinha. Eu moro sozinha, igual a minha mãe morava, e eu e meus cachorrinhos. E eu fui para o deserto. Eu posso dizer para você que eu vivi no deserto, sem água, sem comida, com sol escaldante de dia e com frio severo à noite. E eu me deixei ir para o deserto. Eu queria ir para o deserto. Eu aprendi muito no deserto, muito, muito. E hoje
Eu sou outra pessoa, outra mãe, outra amiga, outra vizinha, outro ser humano que enxerga nos detalhes de tudo, de todas as pessoas, da pessoa que eu nunca vi até da pessoa que é mais achegada. E a Gabriela, a nossa relação também foi de 50% a 1000%. Melhorou maravilhosamente, sabe? Eu me tornei uma pessoa melhor. Parei de julgar, parei de olhar aparências, comecei a olhar a essência das pessoas e das dores que tem, que todo mundo carrega. Todo ser humano está arrastando corrente. Todo. E aquele que menos mostra isso é o que mais precisa de ajuda. Então, a Gabriela hoje está, aparentemente, né? A gente não sabe do íntimo de ninguém, mas eu sempre converso com ela e falo, minha filha, se você estiver passando por alguma coisa, tiver vontade de morrer, porque vontade de morrer, às vezes a gente tem, eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de morrer, de deitar e ficar e não amanhecer. Mas é diferente da vontade de se matar. Falei para ela, se você tiver vontade de tirar sua vida, conversa com alguém antes, por favor. Você fala comigo, o canal está aberto, você sabe o que aconteceu com a sua, a dor que a sua avó deixou, né? Coitada, sem imaginar. Então, conversa. E hoje, o conselho que eu dou para as pessoas é que desconfia, que perguntar diretamente para a pessoa: você tem ideias suicidas? Não tenham medo de falar sobre isso. Pergunta diretamente. Não faça um meio caminho. Olha no olho da pessoa e fala: você tem ideias suicidas? A pessoa ela fica sem reação e ela fala, ela conversa, ela desabafa, ela chora. Eu sei porque já aconteceu comigo depois disso, que aconteceu com a minha mãe e com outras pessoas. Então, não tenham medo de falar sobre isso. Isso está mais perto do que você imagina. E a Gabriela está bem, ela fez terapia, até parou, mas eu falei para ela que ela precisa voltar. Hoje, a Gabriela está uma pessoa muito legal, né? Um rapaz, está grávida, está grávida de 2 meses. Está sendo assim muito legal. Minha primeira netinha, meu primeiro netinho ou netinha. A família está muito unida. E é isso, sabe? A gente precisa ter mais empatia pelo ser humano, seja ele difícil de lidar. Olha, isso que eu aprendi com a minha mãe foi essencial para mim, ser uma pessoa melhor. As pessoas mais difíceis é a que eu quero ter por perto. Porque as pessoas mais difíceis são as que mais precisam de ajuda e não são entendidas. Porque a pessoa mais difícil, ela quer provar para ela mesma que ela não merece amor, que ela é complicada mesmo, porque quando ela bota isso para fora, ela afasta as pessoas dela. E ela prefere isso, para ela provar que ela tá certa, que ela não merece amor. Então, quando você consegue passar por esse caminho dessa pessoa difícil, chegar nela, olha, é surpreendente o que você tem para ver dentro de uma pessoa difícil. Ela tem muito para te ensinar. Porque é muito fácil você amar uma pessoa fácil, amorosa, carinhosa, né? Porque, na verdade, a gente quer isso, né? O fácil, o que não te tira da zona de conforto, o que não te faz crescer. Ficar ali na zoninha mesmo de conforto. E eu aprendi isso com a morte da minha mãe. Então, hoje, quanto mais difícil, mais eu quero estar. É muito interessante isso tudo. E é isso, mulher, né? Essa é a história da minha mãe. É, se eu puder ajudar alguém hoje com essa E Angela, conversa. até a sua fala é importante também, além de falar da história da sua mãe, que não só se resume, né, à morte por suicídio, mas por uma luta desde da infância. E além também de falar um pouco de você, da sua vida, das suas filhas, a gente está falando aqui também de suicídio numa faixa etária que é pouco falada, mas que acontece muito, né? Que é suicídio nos idosos, que é importante muito falar e é muito pouco falado. Aqui no canal eu trago de jovens, que é importante falar também, mas é importante também falar de idosos, que você fala, até quando você fala que são pessoas às vezes que
ficam mais difíceis, né? Porque é uma fase talvez que a pessoa tá mais sozinha também, né? Que tá entendendo com mais dificuldade a vida que levou, né? Nunca se abriu tanto, né? Talvez não tenha mais tanta paciência quanto antes, né? E as pessoas também não são pacientes com essa pessoa, né? Então é muito importante. E você fala de tudo com muita consciência e a sua voz é muito poderosa, muito poderosa. Não só a Ângela de agora, mas a Ângela de antes também tem muita história, porque a Ângela de antes. A Ângela de agora tem a história, porque a Ângela de antes batalhou por tanto, né? Porque teve essa criação dessa mãe também que nunca abandonou as filhas, né? Apesar de ser abandonada, de sentir abandonada pela própria mãe. Eu acredito que a dona Regina, a gente não mencionou o nome aqui, mas a dona Regina, ela passou por muita coisa na vida dela, né, desde criança. Coisas que ela não. Aqui o Dom. Tá aqui também o meu cachorrinho na entrevista junto aqui. É, seu amiguinho, sua amiguinha lá, ó, tá assistindo a entrevista. Que delícia! Depois eu vou lá, tá? Depois eu vou lá com você. Ai, que delícia! Ele é um querido. E. Oi, quer vir aqui também? Quer vir aqui? Então fica aqui, tá? Não pode bagunçar. Hoje Ele é bagunceiro. Olha lá, essa amiguinha. Essa amiguinha que tá lá. E acredito, Ângela, que você até se ressignifica a sua dor em um dom que você descobre agora, que é ajudar não só a sua família, mas com essa entrevista você está ajudando pessoas até que não conhece, né? Através também da sua mãe, que ela tá em ti, né? Ela tá em ti, ela continua em ti com todos os ensinamentos, né? Com a cachorrinha que ficou também, que é um pouco esse dela, batatinha né? sim, Que eu acho que quem ama animal, olha, já tem o meu respeito, assim, que cuida com carinho, né? é bem alto. Um amor de alma. E essa entrevista é não só porque é Setembro Amarelo, mas eu acredito que o Setembro Amarelo, para enlutados, né, por suicídio, pessoas que ficam, ele não é amarelo, ele é sem cor, né? Então, eu acredito que não só as pessoas que estão passando por uma fase difícil, né, com ideias suicidas, precisam de ajuda, mas nesse mês a gente tem quem fica também, né? E talvez tudo bem ligar para o CVV, né, que é o que todo mundo indica, mas a gente perguntar, como você disse, para alguém próximo se tem pensamentos. Às vezes se quer uma ajuda, se quer um abraço, né? Eu acho, ao invés de colocar tudo para terceiros, né? Perguntar também o que que a gente pode fazer. E talvez, se a gente precise de ajuda, falar, né? É tão difícil, principalmente em depressão, a gente colocar para fora. Que mais a depressão quer que a gente fique quieto, né? No escuro, feche tudo. E aí vai doendo mais, porque é uma dor na alma, né? Não sangra aos olhos nus, né? Mas sangra na alma. E talvez se você também continua a entrevista, tá passando por um momento difícil, fale, fale, fale. É importante. Tem gente que se dá melhor com a escrita, né? Às vezes escreva. Ah, Faça alguma coisa que seja de forma expressiva para colocar seus sentimentos. E Ângela, que linda que é você colocando seus sentimentos aqui, não ter medo de colocar, porque é de uma coragem muito grande falar, né, de suicídio. Eu quero que cada vez mais se fale, mas mesmo assim é de muito coragem, porque a gente cutuca às vezes, né, naquela ferida que estava quase cicatrizando, né? é, Mas pode o falar. Carpegiani, ele tem uma fala que eu achei interessante, que ele diz assim, que o luto, ele, eu acredito que até que seja qualquer luto, né? Não vou falar, mas no meu caso, da minha mãe, né? O suicídio. O luto, ele não é uma doença que você trata e você cura. O luto não tem cura. Exato. O luto você aprende a viver com ele. É uma montanha-russa. Hoje você tá bem, eu passo dias ótimos e tem dias que eu quero só ficar quietinha e chorar. E eu choro e eu fico bem, porque eu não passei um pano por cima disso. Eu não botei a sujeira para debaixo do tapete. Eu acolhi. A gente precisa aprender, né, no ser humano, ele precisa aprender a velejar para dentro, sabe?
e enfrentar a dor com ousadia e dignidade. Porque todo mundo sente dor, não é vergonhoso sentir dor, a gente precisa entender que a dor faz parte do caminho. Então, quando a gente faz isso, a gente lapida a alma com a dor. A gente lapida, como quando eu falei para você que eu fui para o deserto, eu fui de verdade para o deserto. E tem amigos que falam, né, que hoje eu falo assim, como eu me senti depois que mãe morreu, como eu fiquei dentro de casa. E tem amigos que falam assim, mas por que você não conversou comigo? Eu falei, porque eu não queria. Eu não estava com pensamento suicida, né? Então é diferente. Eu queria sentir aquela dor, entender aquela dor e olhar para ela e falar assim, tá, eu tô te vendo, tá? E eu vou lapidar você para poder ajudar outras pessoas a entender que é natural sentir dor, gente. É natural você ter dificuldade. Olha, todo ser humano, né, a partir do momento que ele é fecundado até a idade de morrer, ele passa por dores existenciais enormes. Só que a gente acha que o mundo é só tá sorrindo. Não, gente, pega a dor, chora. Acolhe ela, sabe? Bota um filme triste se você não consegue chorar, você está sentindo uma agonia, né? Bota um filme triste e chora. Tem dias que eu faço isso, eu choro de soluçar. Não é nem pelo filme, é pela necessidade. Porque Deus, menino, ele fez várias maneiras de você colocar para fora. É o falar, é o chorar e é o suar. Então você precisa usar as maneiras que Deus fez. Se você é de falar, você fala. Se você é de chorar, você chora. Se você é de suar, vai fazer um exercício. Tem gente que se sente bem depois que corre, que uau, acabou, botou tudo para fora. Então, gente, vamos usar o que Deus fez para a gente. Então, fala, conversa, bota para fora. E nós precisamos ser pessoas que compreendem, né? A gente escuta para compreender e compreende para falar. Porque a maioria das pessoas, elas escutam o que elas querem escutar e falam o que não é, porque não escuta o que a outra está falando. Então, primeiro a gente escuta para compreender, escutar. E depois você compreende e fala. E às vezes nem precisa falar, às vezes só precisa escutar, que a maioria do ser humano está precisando só ser escutado. Ele não quer palpite, ele não quer que você resolva a vida dele, ele só quer que você escute. Então, seja um ouvido para essa pessoa. Sabe o que você faz? Se você não souber o que fazer, porque é muito difícil falar sobre isso, né? Até mesmo quando a pessoa fala, você olha no olho dela e fala, você tem desejo de suicídio? A pessoa fala para você, tenho. Aí você fica, caramba, e agora? O que que eu faço? Abraça ela e chama para tomar um café, sabe? E ali você vai dizer, a conversa vai desenrolar natural, mas vamos ali tomar um café. E aí, e liga, manda uma mensagem, sabe? Não seja uma pessoa invasiva. Porque as pessoas que nunca passaram por isso, Milena, elas não sabem lidar com isso. Então elas falam, olha, ó, gente, quando a pessoa estiver com depressão, estiver com ideias ruins, nunca fale para ela, a sua vida é tão boa. Poxa, você vê a tua casa é boa, você tem um carro, tem a família que te ama. Gente, não tem nada a ver com o externo. É tudo aqui, ó. É tudo interno. Para de falar essas besteiras para as pessoas. Sei por que que você é assim, você tem saúde, tá fulano ali, tá sem perna, sem braço, você não faz, só piora a situação. É interno. Nada externo. Esquece isso, que o olho vê é diferente do que a alma sente. E olha, Ângela, depois de tudo que você falou, eu tenho que só escutar, porque olha, você é uma mulher incrível, Ah, maravilhosa. E realmente, se você disse que se tornou uma pessoa melhor, mas eu acho que você sempre foi incrível, viu? Por tudo que você fala aqui. E fico muito feliz de você tá aqui falando com tantas pessoas que vão assistir e eu acho que vão estar acolhidas. A sua fala é um abraço. Eu me senti abraçada, eu quero transmitir esse abraço para você também. E muito, muito, muito obrigada por me mandar aquele e-mail, por contar aqui. Muito obrigado pela JJ estar aqui acompanhando, tão queridinha. concordou direitinho. No latiu, foi muito bem. Muito queridinha. O meu tá ali, ó. Ele foi ali, ó. Que gracinha. Tá só de olho ali, ó. Ele tá de olho em você também, amiguinha. Quer ser amiguinha? Ó.
E, Ângela, muito obrigada. E olha, se um dia for possível te conhecer pessoalmente, te dar um Ó, abraço, eu quero, viu? Porque você é muito incrível. E a sua obrigada. fala aqui é de extrema, extrema importância. E por favor, porque eu acho que você tem esse dom da comunicação, continue falando, continue. Se for seu desejo também, se te fizer bem, continue falando, viu? Seja nas redes sociais, seja com pessoas que você encontrar, suas filhas, mas sua fala tem uma potência muito grande. Muito, muito, muito obrigada. Tá bom, Helena. Obrigada a você por ter aceitado, né, o meu e-mail lá e ter entrado em contato comigo. Eu queria deixar só uma última palavra, que é a da Pode? Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela, Maravilhosa. e eu separei uma frase dela aqui que eu achei interessante, que o propósito da nossa existência não pode ser somente favorecer a nossa própria existência. É isso. Eu Temos que cuidar acredito um dos outros. que, que a gente nasce para servir, né? E se a gente não nasce para servir, a gente não serve para viver, né? É É sobre isso. isso. É. Muito, muito obrigada, viu? E tenha um dia Tá? maravilhoso. Um Eu beijo. também.